Nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Europa foram tão afrontados no jogo geopolítico internacional. E eu vou mostrar para vocês em detalhes. Existem dois grupos de países que estão afrontando Estados Unidos e União Europeia. O grupo número 1, composto por Venezuela, Irã, Nicarágua e Cuba. E o grupo número 2, entre Brasil, China, Rússia e Índia. São dois grupos antagônicos, com poucas diferenças econômicas. Você tem aqui no grupo número 2, países emergentes, economias fortes, população muito grande, países que exportam demais e países que têm um posicionamento muito mais agressivo no jogo geopolítico atual. Já o grupo número 1 são países que sofrem embargos econômicos dos Estados Unidos, por vários motivos. O principal, porque não são democracias, já que os Estados Unidos prega levar a democracia para o mundo a ferro e fogo. Claro que nós sabemos os outros interesses, principalmente esse país e esse país, Venezuela e Irã, tem grandes jazidas de petróleo. São as maiores jazidas de petróleo. Venezuela tem a maior quantidade de petróleo no mundo. Nós tivemos até uma fala do ex-presidente Donald Trump, que ele fala o seguinte: nós deveríamos já ter invadido a Venezuela e tomado o petróleo para nós. Olha que barbaridade! Isso passa por cima de todos os tratados de soberania do país. Apesar da Venezuela ter vários problemas, sim, relacionados às questões dos direitos humanos, mas, porém, entretanto, quem tem que decidir isso é o povo, não uma nação externa, que já cometeu diversas atrocidades no mundo, como é os Estados Unidos. O Irã, anos atrás, estava desenvolvendo enriquecimento do urânio para a produção de energia elétrica, mas esse enriquecimento ia ultrapassar um limite que já poderia construir um armamento nuclear. E nós sabemos da aproximação do Irã, por exemplo, com a Rússia de Vladimir Putin. Por exemplo, os drones utilizados pela Rússia na guerra da Ucrânia, grande parte deles é de fabricação iraniana. Aí nós temos outros dois grupos aqui, países economicamente muito mais fracos em relação a Venezuela e Irã, mas são dois países que têm uma simbologia muito grande. A Nicarágua bate de frente com os Estados Unidos e Cuba historicamente bateu de frente com os Estados Unidos, principalmente no período da Guerra Fria, onde a revolta cubana, ou melhor, a Revolução Cubana, tira um presidente alinhado aos Estados Unidos e esses líderes, Che Guevara, Raul Castro, Fidel Castro, se alinharam à União Soviética como uma forma de se proteger ao imperialismo estadunidense na América Central. Beleza? Tá. E o outro grupo, geografia, aqui nós temos poderosíssimos, os BRICS. Esses países, eles estão tentando se articular de uma outra forma nessa multipolaridade que existe hoje na geopolítica global. Porque lá no fim da Guerra Fria, nós tivemos um mundo multi-unipolar, onde os Estados Unidos estava no topo. Hoje não, nós temos um mundo multipolar e os países organizados em grupos. E aqui é um grupo que volta a ficar forte, principalmente com o protagonismo do Brasil. E o posicionamento chinês muito mais agressivo em relação ao poderio americano em todas as frentes. Na frente de desenvolvimento de tecnologia de ponta, como por exemplo aeroespacial, militar, de tecnologia de ponta como a 5G, a China hoje é o verdadeiro adversário dos Estados Unidos. A Rússia, historicamente muito poderosa, a Rússia com seu caráter imperialista, de expansão do seu império, principalmente em direção às ex-repúblicas soviéticas. É um país que tem muitos recursos naturais, principalmente minério de ferro,
também gás natural e petróleo, uma das maiores produções de petróleo do mundo. Um país que tem muitas ogivas nucleares e um gigantesco exército. Quando nós falamos em conflito armado, é um país também que bate de frente com os Estados Unidos. E já a Índia surge com um poderio econômico muito grande, principalmente com o desenvolvimento de tecnologia de ponta ligada à área da informática e também à área da saúde. Esses dois grupos batem de frente com os Estados Unidos e a União Europeia. A União Europeia casada com os interesses dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos como guardião da União Europeia. Tá, esse conflito é armado, Jean? Não, ele é principalmente econômico. Vou te dar um exemplo aqui. Nós tivemos a visita do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, à Venezuela. Isso foi importantíssimo, que mostra uma articulação desses países que estão sofrendo embargo dos Estados Unidos. O que eles pensaram? Olha, se os Estados Unidos estão fazendo esse embargo conosco, o que a gente pode fazer? Relações econômicas entre nós, a fim de diminuir a dependência estadunidense. Fora que os países emergentes dos BRICS também realizam tratativas econômicas e passam por cima desse embargo econômico realizado pelos Estados Unidos. Por exemplo, nós temos uma aproximação grande do Irã com a Rússia. Nós temos uma aproximação muito grande, de novo, de Cuba com a Rússia, do Irã com a China, da Venezuela com a Rússia. Então, nós temos o quê? Tratativas econômicas entre os países. Só para você ter uma ideia, o país que mais exporta diesel hoje para o Brasil é a Rússia. E, historicamente, foi os Estados Unidos. O Irã vai investir na Venezuela, vai, de novo, reformar e gerar toda a manutenção necessária para as refinarias venezuelanas voltarem a produzir combustível. Olha que loucura, a Venezuela tem grandes jazidas de petróleo, mas as refinarias, por conta do embargo econômico realizado pelos Estados Unidos, elas entram ali, né, quebram máquinas, não podem importar esses maquinários porque, na sua grande maioria, é peças de outros países, então tem esse embargo. Então o Irã fala, calma, eu vou consertar, eu vou fazer a manutenção das suas refinarias e você, Venezuela, vai voltar a fazer petróleo. Cara, olha isso. Então a junção deles coloca em xeque e bate de frente. Cara, nunca imaginavam isso, né? Na geopolítica global, bater de frente com os Estados Unidos. E isso vai ser um argumento de quem? De Donald Trump na próxima eleição. O que ele vai falar? Que os Estados Unidos se apequenou, que os Estados Unidos hoje no jogo geopolítico ele é secundário. Apesar do poderio econômico, apesar do poderio bélico, ele não tem mais uma posição de destaque no mundo. E isso vai inflar o ego dos cidadãos estadunidenses. Então, volta dele à Casa Branca. Aguarde, anote isso que eu tô falando para vocês. Por conta desse novo rearranjo geopolítico que é tão falado até dentro dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha aqui nas ações, eu vou mostrar para vocês, das ações que vão acontecer entre Irã e Venezuela. Olha aqui, nós vamos ter um tratado de cooperação de 20 anos. Isso aí, esse acordo nas áreas de petróleo, petroquímica, defesa, agricultura, turismo e cultura. O Irã vai levar carregamentos de combustível, porque, como eu falei para vocês, a Venezuela está com um problema gigantesco de abastecimento de combustível, peças de reposição e vai reparar as refinarias na Venezuela. Ambos países vão fazer o quê? Acordos na área do petróleo. O Irã vai
vai fazer reparos na refinaria de El Palito. E o Irã também vai participar de projetos de modernização das refinarias da Venezuela. Olha a saída que esse grupo de países está se articulando. E isso, cara, é incrível. Incrível no cenário geopolítico global, né? O posicionamento do Brasil também, né, de uma forma isenta, só que não, né, numa fala muito mais pró-Rússia, né, por conta da guerra na Ucrânia, né, e falas não tão muito amistosas à Ucrânia. O mundo mudou. E aí, o que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse novo rearranjo da geopolítica global. E desce o dedão no like, se inscreva no canal e vem estudar com a gente no geopoliticaflix.com se você quiser ficar antenado sobre tudo de geopolítica e sair na frente, ter uma opinião concisa sobre os fatos. Aqui na descrição. Então, valeu galera, tamo junto, pra cima deles, é Gabarita Gel, valeu!